Oi, pessoal, bem-vindos ao canal Viver de Tradução. Eu sou o Juliano e eu quero falar hoje sobre os vários serviços de tradução que nós podemos oferecer, porque no final de outubro de 2022, do ano passado, eu fiz um gráfico onde eu contabilizei quanto eu fiz de cada tipo de serviço que eu ofereço. Porque nós, como tradutores, podemos oferecer vários tipos de serviço, na verdade, não apenas tradução de texto, mas, por exemplo, tem revisão, legendagem, interpretação de conferências. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer. Eu vou mostrar aqui para vocês quanto cada um desses serviços representou no meu faturamento no ano passado, em termos percentuais, e vocês vão ver como é interessante a gente diversificar a nossa oferta de serviços, certo? E outra coisa, ano passado foi bem atípico nesse sentido. Realmente eu fiz muitos serviços diferentes, mais do que nos anos anteriores, e vocês vão ver esse gráfico agora mesmo. Então, pessoal, eu fiz esse gráfico de pizza aqui, separando cada um dos serviços que eu ofereci. Eu fiquei surpreso com alguns resultados, e vocês podem ver aqui quanto cada serviço desses representou na minha renda em 2022. O principal para minha renda foi ainda a tradução de texto, como sempre foi, na verdade, né? 53% da minha renda veio da tradução. E eu vou explicar cada um desses serviços para quem não conhece. O que é tradução? É quando a gente trabalha com textos escritos, tá? A gente lê um texto que está numa língua, por exemplo, em inglês, e a gente escreve outro texto, que é a tradução, em português, por exemplo. Então a gente transfere, né, a mensagem de uma língua para outra língua através de um texto escrito. É isso que eu estou chamando de tradução, quando a gente tem que ler e escrever um texto, certo? Então, representando aí 53% da minha renda. Em toda a minha carreira, nos últimos 15 anos, a tradução escrita sempre foi o carro-chefe, sempre foi o que representou mais na minha renda. É, Em segundo lugar, ficou a interpretação de conferências, com 26%, então, aproximadamente metade da tradução, né? E foi surpreendente. Eu posso dizer que a interpretação antes da pandemia para mim, representava em torno de 5 a 10% da minha renda. E agora, depois da pandemia, quando surgiram os eventos online, quando, né, bombou essa história de mundo digital, eventos online e tudo mais, agora com clientela para interpretação também do mundo todo, aí a minha renda na interpretação subiu bastante, aumentou 3, 4 vezes, né, do que era antes da pandemia. Então, nesse sentido, no sentido de interpretação remota, a pandemia acelerou muitos processos aí, né? Pessoal trabalhando em casa, pessoal fazendo reuniões pelo Zoom e tudo mais. Então, 26%. E como é que funciona a interpretação? Aí é diferente da tradução. Na interpretação, a gente escuta pessoas falando em uma língua e a gente fala em outra língua. Por exemplo, eu escuto alguém falando em inglês, dando uma palestra em inglês, e ao mesmo tempo eu falo em português o que aquela pessoa está falando, porque tem uma parte do público que não entende inglês, então eles vão escutar a minha voz em vez de escutar a voz do palestrante. Então a interpretação é isso, é outra modalidade, é outra habilidade, né? Então você escuta e você fala. E para isso realmente você tem que ter uma fluência nas duas línguas, né? Na língua que você está escutando e na língua que você está falando muito bem, tá? E normalmente a gente pode interpretar nos dois sentidos, por exemplo, de inglês para português e de português para inglês ou qualquer língua, né? Francês-português, português-francês. Então a gente tem que realmente escutar e falar nessas duas línguas muito bem, tá? Então a interpretação aí, principalmente a interpretação remota, representou 26% da minha renda, então foi uma coisa quase inédita, né? Já tinha acontecido algo parecido em 2021, mas em 2022 manteve aí a média de quase 30%, então a interpretação cresceu muito e foi 26%, né? Então vocês podem ver aí, tradução e interpretação, as duas juntas deram o quê? 79% da minha renda. Então foi muito importante. Em terceiro lugar, surpreendentemente, foi a legendagem, porque eu não faço legendagem normalmente. Agora, em 2022, eu conheci um cliente que me mandou
tanto material de legendagem e pagando uma tarifa excelente que eu não pude recusar. Então, praticamente aqui foi só um cliente mesmo para quem eu fiz legendagem. Ah, então, representou aí 9% da minha renda, né? Não é desprezível, 9% é significativo. Então, a legendagem ficou em terceiro lugar, que eu pensei que, na verdade, seria a revisão. Mas falando um pouco de legendagem, o que é isso? É quando a gente assiste a um vídeo, né, que está em inglês, por exemplo, e a gente escreve as falas daquela pessoa num texto. Então, aqui é mais ou menos uma mistura, digamos assim, da interpretação com a tradução, né? Na verdade, você está ouvindo e você está escrevendo, né? Você ouve numa língua e escreve em outra língua. Você ouve em inglês alguém falando, né, explicando alguma coisa, e você escreve em português e também tem a questão de colocar as legendas nos tempos certos, né? Então tem toda essa questão também de ah, colocar os tempos da legenda. Então é uma atividade muito trabalhosa, muito demorada, normalmente não paga bem, por isso eu não fui tanto para o lado da legendagem, mas tem gente que adora, né? Eu não gosto muito, eu acho um pouco chato, mas o que esse cliente me pagou ao longo do ano inteiro, me mandando alguns vídeos curtos e até longos, de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, até vídeos de 3 minutos, 10 minutos, o que ele me pagou por essas legendagens se tornou irrecusável. Então, por isso eu fiz muita legendagem em 2022, tá? E eu posso dizer que antes de 2022, a minha renda de legendagem era insignificante. Eu quase não fazia legendagem nunca. Mas realmente em 2022 teve esse crescimento aí absurdo por causa desse novo cliente que me pagou muito bem e eu fui aceitando, fui aceitando. E quando eu vi, se tornou um bom negócio, né? Eu vi que legendagem poderia ser interessante. Agora, eu estou falando aqui de vários serviços, né? Eu vou falar de mais alguns, mas eu quero dizer que tem algumas pessoas que só gostam de fazer um serviço, né? Ou dois, talvez. Por exemplo, tem gente que só faz tradução, tem gente que só faz interpretação, tem gente que só faz legendagem. Também é possível você ter uma carreira separadamente, né? Uma carreira mais focada em alguma dessas atividades, né? É bem possível, tá? Revisão. Revisão, né, sempre foi também uma coisa importante na minha carreira, tanto que na minha planilha de trabalhos, o que eu mais faço é tradução ou revisão, né? O número de trabalhos de revisão e tradução, eles são mais ou menos equivalentes, só que a tradução paga mais, então eu ganho mais com tradução do que com revisão. Revisão é o seguinte: é você pegar um texto que já foi traduzido por alguém, né? Já um tradutor já fez aquela tradução e você vai revisar a tradução. Então você vai ler e vai ver se a pessoa esqueceu de traduzir alguma frase, traduziu corretamente, você vai fazer algumas correções do texto. Então é isso, revisão é você ler um texto que já foi traduzido por uma pessoa ou também pode ser traduzido por uma máquina, e aí você revisa, né? Então, hoje em dia também, a revisão de tradução de máquina também tá junto aqui, também representa uma parcela muito grande do mercado, né? Tem a revisão de tradução humana e revisão de tradução de máquina, tá? Então, eu coloquei aqui representando 6% da minha renda, né? Então, foi bem significativo, né? Então, a próxima foi a mentoria Viver de Tradução, né? Que eu comecei em 2020 a oferecer essa mentoria, né? Que são cursos sobre o mercado de tradução e também tive outros professores que deram aula na minha mentoria sobre tradução de jogos, legendagem, tradução jurídica, CAT Tools, português para tradutores, tradução para inglês, espanhol para tradutores, etc, etc. Então, vocês podem até visitar viverdetradução.com, é um site onde eu coloquei todos esses cursos e vocês podem dar uma olhadinha. Inclusive, agora em fevereiro de 2023, a gente vai ter a turma número 10 da minha mentoria, né? Se vocês quiserem conhecer o mercado de tradução, visitem, falem comigo pelo WhatsApp também ou no Instagram e a gente pode ver. Mas a mentoria representou 3% da minha renda no ano passado. Bem, em 2020, quando eu comecei, eu estava muito empolgado com essa mentoria, né? Então, eu organizei muitos cursos comigo, com outros professores. 2021 também eu organizei muitos e muitos cursos, tá? E naqueles anos representou mais, representou
se eu não me engano, em torno de 10 a 15% da minha renda foi representado pela mentoria. Em 2022, eu já estava enjoado de organizar cursos e não sei o quê, eu queria mais focar na tradução e na interpretação mesmo. Então, eu ofereci só 2 turmas no ano passado, por isso que a mentoria representou apenas 3% da minha renda. Também foi legal, mas assim, não estou muito querendo investir nesse negócio de mentoria. Então, mas representou 3% da minha renda ainda, né? E também a transcrição representou 3% também. Transcrição é o quê? É quando você ah, vê um vídeo e você escreve tudo que a pessoa falou na mesma língua, certo? Então, uma pessoa dando uma palestra em inglês, você escreve tudo que ela falou em inglês. Uma pessoa falando em português, você escreve tudo que ela falou em português, né? Ou uma gravação de um telefonema, ou uma gravação de um podcast. Então, transcrição é isso. É quando você escuta alguém falando e você escreve o que ela falou naquela mesma língua, né? Não envolve tradução. Esse mesmo cliente da legendagem também me pediu para fazer várias transcrições, e que normalmente é uma coisa que é difícil de fazer, trabalhosa, demorada, tal, mas eu também aceitei e representou 3%. Então, resumindo aí a história toda, tradução, interpretação, legendagem, revisão, mentoria ou cursos, né? E transcrição. Então, esses foram os serviços que eu ofereci em 2022 e vocês podem ver o que cada um deles representou, né? Então, tradução, se vocês quiserem conhecer o mercado de tradução, participem da minha mentoria, que vai acontecer em fevereiro e março. Teremos 7 aulas comigo, cada aula de 1 hora e meia. E vocês podem ver os detalhes lá em viverdetradução.com. Interpretação também é uma coisa muito legal. Eu comecei a interpretar só em 2016, quer dizer, 8 anos depois que eu já era tradutor. E se vocês quiserem conhecer mais o mercado de interpretação, eu sugiro que vocês sigam o perfil da Raquel Ilha, que é uma amiga e colega minha lá de Brasília. Ela tem uma galera chamada Galera da Adrenalina, que toda terça-feira eles têm, ou é quarta, agora eu não lembro exatamente o dia, eles têm uma palestra e o pessoal interpreta, e a Raquel dá feedback. E a Raquel também tem um curso de interpretação, então é bem legal. Sigam aí a Raquel nas redes sociais, Raquel Ilha, é, galera da Adrenalina, ou então falem como é que eu dou o contato. E também tem o Sávio Bezerra, lá de Recife, que também é um cara que dá oficinas de interpretação de conferência. Inclusive, agora em março, vai ter uma oficina presencial lá em Recife, que é onde o Sávio mora, né? Então, se vocês quiserem fazer a oficina do Sávio presencial ou online, fale com ele também. Sávio Bezerra, Cabine ITC é o nome da empresa. Legendagem, né, também é uma área muito legal. Muita gente adora, né? Tem a questão dos filmes, seriados, cursos, qualquer tipo de vídeo, né, institucional que precisa de legenda e tal. Palestras também, né? Foi o caso que eu fiz. Então, legendagem também, a gente tem um curso de legendagem na mentoria de meditação que foi dado 3 vezes pela Malu, e também está disponível as gravações desse curso. Revisão também é uma área legal, né? Às vezes, quando você trabalha para uma agência, ela manda um texto para você traduzir ou então para você revisar. Então, é muito bom. Mentoria, né? No caso, eu já comentei. E transcrição também é um trabalho desse de... Tem que ter o ouvido muito bom, né? Para saber exatamente o que a pessoa falou naquele vídeo, naquele trecho, e escrever ipsis literis o que a pessoa pronunciou ali. Então é isso, galera. Espero que isso tenha empolgado vocês a diversificar os seus serviços, porque diversificando é uma fórmula para a gente conseguir atender a mais clientes, a gente conseguir ampliar o nosso alcance como tradutor, a gente conseguir ganhar mais e a gente não ficar parado, né? Não ficar muito ocioso, porque ou você está fazendo uma coisa ou você está fazendo outra coisa. Então, essa questão de multitarefas, né, multisserviços, é muito interessante. Espero que tenham gostado e se empolgado, e até o próximo vídeo.